Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre eletrólise. Então, nós já vimos estudando sobre a eletroquímica e também um pouquinho a respeito da eletrólise, que na verdade a eletrólise é um fenômeno que ele é causado não espontaneamente, é um processo um pouco quanto forçado. Então, na eletrólise, é um tipo de reação química que ela é provocada pela corrente elétrica. Ou seja, eu tenho que a eletrólise ela só acontece com substâncias que liberam íons. Então, por isso que na eletrólise nós temos um outro olhar a respeito de processos que envolvem os próprios elétrons. Por isso, nós temos que essa cuba eletrolítica, por exemplo, ela é formada por um cátodo e um anodo, beleza, estamos até aqui, só que ela é formada por eletrodos inertes, que pode ser grafite ou platina. Tá? Então, desses dois materiais aqui, que são aceitáveis como eletrodos, alguém vai ser o polo positivo e alguém vai ser o polo negativo. Então, num agente oxidante, eu vou ter o polo negativo, ou seja, é o cara que é o cátodo e vai sofrer a redução. Tá? Então, você vai pegar a semi-reação de redução desse camarada. No caso, estou utilizando aqui a semi-reação do A, por exemplo. Um composto aqui, um cara genérico. No redutor, você tem que o cara vai ser o polo positivo, vai ser o anodo, porque sofre oxidação. Então, você vai pegar a semi-reação de oxidação dele. Por isso, você vai pegar as semi-reações, a forma dissociada ou ionizada desse camarada para gerar a equação global da eletrólise. Bom, até aqui nada mudou, mas você tem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Qual é a diferença? A diferença é que na eletrólise ígnea ela é seco, não leva água. Então, por isso que você vai ter aqui um sal fundido, esse sal ele é derretido, para você formar, então, esse líquido, e a partir desse líquido você insere, então, os eletrodos. E aí vai continuar sofrendo lá o anodo e o cátodo. Então, na eletrólise ígnea, o que acontece? O polo negativo é que vai ser o cátodo, sofrer a redução, e por isso você vai pegar a semi-reação aqui de redução. No polo positivo vai ser o anodo, vai sofrer a oxidação, e por isso você vai pegar a semi-reação de oxidação. Cuidado, tá? Alguns costumam confundir algumas coisas aqui. Na eletroquímica, nas pilhas e baterias, você tem um pensamento a respeito dos polos positivo e negativo, redução, oxidação, anodo e cátodo. A única coisa que se inverte aqui é o polo. Lembra? Lá quem sofre oxidação é o anodo, logo é o polo negativo. Aqui não. Aqui, se o cara sofre redução e for o cátodo, ele vai ser o polo negativo. Da mesma forma, quem sofre oxidação vai ser o anodo, por isso ele vai ser o polo positivo. Então, aqui na eletrólise ígnea, se inverte os polos. E aí você vai continuar pegando a equação global. Você vai pegar, no caso, estou usando o exemplo aqui do cloreto de sódio. Então, você vai pegar a forma dissociada do cloreto de sódio, porque ele fornece íons. Vou pegar, então, o íon positivo, que é o do sódio, e o negativo, que é o do cloro, na forma de cloreto. Já que o cloreto vai sofrer oxidação, colocar ele na forma de oxidação. Já que o sódio, o íon de sódio, vai sofrer redução, vou colocá-lo na forma de redução. E aí, cancelam-se aqui, então, os íons iguais, tanto os íons quanto também os elétrons, para gerar a equação global. Então, para reforçar de que o gás cloro ele vai ser o anodo ou o ânodo e o sódio metálico vai ser o cátodo. Agora, na eletrólise aquosa, é um pouquinho diferente. Por quê? Vai continuar, então, que o polo negativo vai ser do cátodo e do polo positivo vai ser do anodo, ou da oxidação, se você for preferir. Então, aqui eu já tenho água no meio. Alguns gostam de dizer que vai ser na via úmida para acontecer esse fenômeno. Então, já que eu tenho água, vou ter então uma solução de um certo sal e um composto iônico para eu conseguir formar essa eletrólise aquosa. Então, a partir da energia
da corrente elétrica para formar energia química. Lembra disso? O processo inverso da pilha e da bateria. Então, qual é o problema? Vou puxar aqui com meus eletrodos inertes, sendo grafite ou platina, vou ter o polo positivo e negativo, né? Vai estar trocado. Mas qual vai ser o problema? O problema é que você vai haver competições entre os íons em soluções. Porque se você for parar para pensar, você vai ter duas cargas positivas e duas cargas negativas. Esse vai ser o grande problema. Então, quando a gente fala de pilha, a gente está falando de quem é que vai descarregar primeiro. É daí que vem o termo descarregar. É porque já que você tem duas cargas positivas, tá, eu tenho duas cargas positivas. Qual dos dois vai descarregar primeiro? Vai ser o da água ou vai ser o do sal? Tenho duas cargas negativas. Quem é que vai descarregar primeiro? A hidroxila da água ou do ânion do sal? Então, por exemplo, você tem aqui a hidroxila da água e o cloreto do sal. Quem é que vai descarregar primeiro? Ainda, para saber do cátodo, eu tenho o H+ da água, que é a forma abreviada H3O+, ou o Na+ do sal. Por isso, existe uma tabelinha que é: no anodo, eu tenho íons que descarregam antes da hidroxila e após a hidroxila. No cátodo, eu tenho íons que descarregam antes do H+, e íons que descarregam depois do H+. Então, repare o seguinte, que o H+ e a hidroxila, o H-, são a nossa referência. Então, eu tenho íons que descarregam antes deles e depois deles. E antes e depois deles, eu tenho eles, o H+ e o H-. Então, no anodo, o que acontece? Na hidroxila, quem é que descarrega antes da hidroxila? Eu tenho todos os íons não oxigenados. Caso do cloreto, do brometo, do iodeto, do sulfeto, do nitreto e os demais. Quem são os íons que descarregam após a hidroxila? Todos os ânions oxigenados. Ou seja, o fosfato, o sulfato, o nitrato, o permanganato, exceto, tá, o íon fluoreto, por mais que ele não seja oxigenado, mas ele vai descarregar depois. Por quê? Por uma questão de sobrevoltagem, ok? Agora, quem é que vai descarregar antes, aqui no cátodo? Então, antes dos íons H+, eu tenho todos os metais, todos os cátions metálicos. Então, eu vou ter os íons de ferro, os íons de cobre, os íons de zinco, de cromo, todo mundo descarregando antes do H+. Depois, quem vai descarregar depois do H+? Todos os metais alcalinos e até mesmo os alcalinos terrosos. Então, o lítio+, potássio+, sódio+, ou magnésio 2+, cálcio 2+, e também o íon de alumínio. Por mais que ele não faça parte da família 1 ou família 2, ele vai descarregar depois do H+, por uma questão também de sobrevoltagem. Então você tem que ter muito cuidado aqui, porque alguns consideram um parâmetro um pouquinho diferente, mas nada muda. Alguém vai descarregar antes do H+, alguém vai descarregar depois do H+. E isso no cátodo. E no anodo, alguém vai descarregar antes do OH- e alguém vai descarregar depois do OH-. Você só precisa se atentar à tabela que você está utilizando ou à tabela que o seu professor esteja considerando. Então, eu sei agora quem no anodo vai descarregar primeiro. No anodo vai ser o Cl-. Por quê? Porque ele é um ânion não oxigenado. Então, se ele vai descarregar primeiro, vou só contabilizar a semi-reação de oxidação do cloreto e não da hidroxila, lá da água. No cátodo, a mesma coisa. Por que o H+ vai descarregar primeiro? Porque o sódio+ é da família 1, descarrega depois do H+. Então, por isso, vou considerar a semi-reação do H+ da água e não do sódio do sal. Então, você vai pegar a equação de dissociação do cloreto de sódio, a reação de autoionização ou autoprotólise ou autodissociação da água, e vai pegar quem vai sofrer de fato o anodo e quem vai sofrer de fato o cátodo, ou seja, quem vai descarregar primeiro no anodo e no cátodo. Cancelam-se os íons iguais e também as quantidades de elétrons iguais para formar a equação global. Diferentemente do que nós temos aqui, nós vamos ter, então, do outro lado, no lado do reagente, geralmente vocês vão reparar que eu tenho evolução de gás, como também vai me gerar um caráter dessa eletrólise aquosa.
Se você for reparar, eu tenho 2 mol de sódio mais e 2 mol de hidroxila. Se você for pegar o Na+ com a hidroxila, você vai formar o hidróxido de sódio. Então, o caráter dessa eletrólise é um caráter alcalino, é básico, porque você está gerando uma base lá no final de tudo. Então, uma vez compreendido e entendido os conteúdos, você já consegue resolver todas as questões de eletrólise ígnea e aquosa.